Pessoal, vamos falar um bocadinho sobre as formas de magnésio. Quais são as diferentes que existem? O que é que faz o magnésio? E porquê é que é tão importante percebermos qual é a melhor forma de magnésio? O magnésio tem muitas funções no nosso corpo e hoje em dia nós acreditamos que a grande maioria das pessoas tem déficit de magnésio pelo tipo de vida que nós levamos. Primeiro porque nós não extraímos quantidades suficientes de magnésio pela nossa alimentação. E uma grande parte do magnésio está muito concentrado onde? Em saladas, em coisas que as pessoas tendencialmente não consomem. Se a pessoa tiver em stress, fizer uma má alimentação, claro que os níveis de magnésio então aí é que vão ser muito mais baixos. Mas a própria alimentação, as tais saladas que hoje em dia nós consumimos, que vêm da terra, o próprio solo não tem nutrientes, não tem os minerais que são necessários para serem depois então transpostos para, por exemplo, uma alface que nós depois vamos consumir. E por isso é que hoje em dia já praticamente deixamos de chamar solo, mas é mais terra, porque o próprio solo é o que tem nutrientes. Agora, em termos de magnésio, quais são as funções do nosso corpo? Tudo o que seja cansaço, tensão nervosa, memória, proteção cardiovascular, resistência à insulina, tudo o que seja trânsito intestinal, humor, tudo isso está envolvido, o magnésio está envolvido. Agora, vejam as coisas desta forma. Que tipo de formas de magnésio é que existem? O óxido de magnésio é o mais comum. O problema do óxido de magnésio, o problema ou o benefício, é que ele não é facilmente absorvível. E há muitas pessoas que utilizam o óxido de magnésio, por não ser absorvível, para melhorar o trânsito intestinal. O magnésio ajuda muito a melhorar o trânsito intestinal e por vezes as pessoas acabam sempre por buscar muito óxido para ter esse efeito. Mas, por exemplo, se queremos aliviar uma situação de stress, queremos melhorar a nossa qualidade de sono, nós não vamos usar um óxido de magnésio, porque sabemos que aquele magnésio não vai ser praticamente absorvível. Agora, por exemplo, se fosse numa situação dessas, nós o que é que iríamos escolher? Um glicinato de magnésio. Porquê? Porque o magnésio, quando é ligado à glicina, que é relaxante, vai ajudar muito a aliviar tensão nervosa, a melhorar insónias, e por isso é que nós muitas vezes hoje em dia consideramos o glicinato de magnésio como um magnésio universal, porque é facilmente absorvível e acaba por ajudar muito na parte de stress, e por isso é que as pessoas tendencialmente partem para o glicinato de magnésio. Agora, outras situações que nós podemos ver. Por exemplo, se queremos melhorar a nossa função cognitiva, a memória, a concentração, se queremos melhorar a velocidade do raciocínio, aí o que é? É o trionato de magnésio. Não é muito comum, mas vocês conseguem encontrar. Mas a vantagem é que o facto de nós misturarmos aqui a trionina com o magnésio, isso faz com que ele atravesse a barreira hematoencefálica com mais facilidade. Nós temos uma pequena separação física entre o nosso sistema nervoso e o resto do nosso corpo. E essa barreira que só permite a entrada de determinadas coisas com determinados pesos, o facto do magnésio estar ligado à trionina faz com que seja muito mais fácil que seja captado pelo nosso sistema nervoso. Portanto, tudo que seja questões cognitivas, tudo que seja questões, por exemplo, a nível de concentração, memória, velocidade de raciocínio, tudo isso pensem sempre em trionato de magnésio. Agora, por exemplo, se nós pensarmos, deixem-me cá ver, o aspartato de magnésio. Um aspartato de magnésio que também por vezes se vê, serve para quê? O magnésio misturado com o ácido L-aspartico vai ter outro tipo de benefícios. Por exemplo, pessoas que têm a testosterona baixa vão beneficiar mais de um aspartato de magnésio. Pessoas que são mais tendencialmente depressivas vão beneficiar também muito, por exemplo, de um aspartato de magnésio. Em contrapartida, existem outros magnésios, como por exemplo o malato de magnésio, existe, por exemplo, também o orotato de magnésio. O malato de magnésio funciona muito, muito bem para quem? Para pessoas que têm sintomas musculares, especificamente fibromialgia. Porque o malato de magnésio, o ácido málico, que é misturado com o magnésio, faz parte do ciclo de Krebs, que é o ciclo onde nós extraímos energia da nossa alimentação. E esse ciclo de Krebs utiliza muito, principalmente este ácido málico, numa fase principalmente final do ciclo. E o facto de misturarmos aqui o ácido málico com o magnésio ajuda muito desse ponto de vista. Agora, por exemplo, se nós pensarmos, por exemplo, no taurato de magnésio, porque é que o taurato de magnésio também é uma das coisas que as pessoas procuram? Mais para quê? Porque nós sabemos que o magnésio tem o efeito de baixar a tensão arterial, por exemplo, e protege a parte cardiovascular. A taurina naturalmente já tem esse efeito. A taurina misturada com o magnésio é um excelente magnésio para quem quer baixar a tensão arterial e quem quer proteger melhor, por exemplo, a parte cardíaca. Agora, fora, por exemplo, do malato de magnésio, do trionato de magnésio, do glicinato de magnésio, do óxido de magnésio, existem muitas outras opções. Embora acredito que o mais simples de utilizar
acaba por ser a glicina de magnésio, porque a glicina é aquele aminoácido que nós temos em grandes concentrações e que o nosso corpo necessita muito, e a partir do momento em que nós conseguimos controlar o stress e melhorar os níveis de magnésio, nós conseguimos tirar um bocadinho destas funções todas de uma forma, por exemplo, mais específica. Agora, outro magnésio, por exemplo, citrato de magnésio. As pessoas usam citrato de magnésio principalmente mais para quê? Quando há situações de queimbras, quando a pessoa é mais presa do intestino, quando está muito cansada. Cansada porquê? Por causa do ácido cítrico, que participa então também no ciclo de Krebs. Agora, o próprio citrato ajuda a melhorar o trânsito intestinal, ajuda a prevenir, por exemplo, a formação de cálculos renais, portanto é muito útil para esse tipo de pessoa. Um cálculo renal, na realidade, o que é? É cálcio sedimentado. O que é que regula o cálcio? Além da vitamina D3, o magnésio. Se nós aumentarmos os níveis de magnésio, reduzimos indiretamente a acumulação de cálcio nos tecidos moles. E como os citratos contrariam a precipitação de oxalatos nos cálculos renais, um citrato de magnésio é mesmo aquela combinação perfeita para quem quer prevenir cálculos renais. Agora, fora disto tudo, o que é muito importante? Um estômago forte o suficiente, com ácido suficiente, sem problemas, para melhorar esta captação de magnésio. Um dos magnésios, por exemplo, da MJS-MED, o Zil-Omega, acaba por misturar o quê? Várias formas de magnésio numa só cápsula, numa concentração alta, propositadamente para termos todos estes benefícios.